tendo essa oportunidade agora que você teve de estar com a gente aqui, de estar na presença de Deus, que você não deixe nada atrapalhar a comunhão de Deus com você, você com o Senhor, não deixe nada impedir a ação do Espírito Santo no seu coração, amém? Às vezes, nós vamos deixando as situações nos dominar, vamos deixando os dias passarem, a gente vai aceitando coisas que não deveríamos, e que essa palavra nos abra os olhos, amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Ainda estão? Vão permanecer felizes? Vamos ao versículo 11. Todo mundo pode se assentar, fique à vontade, os obreiros também. Vou pedir todo mundo se assenta e depois o pastor começa a pregar. A mensagem é muito importante. Será rápida, muito conhecido por nós, mas que seja como um despertador, amém? Deuteronômio 8, versículo 11. Acharam? Vamos ler? Diz assim, 8, versículo 11. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor, o teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo já edificado o que, gente? Boas casas, e já também habitando-as, se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, por favor, bem alto, vamos juntos? Se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para que no teu fim te fazer bem. Diga graças a Deus. Então, o que o Senhor nos chama a atenção nesta manhã, nesta palavra? O Senhor nos chama a atenção de um tempo que nós, às vezes, vamos ficando um tanto quanto assim, achando que já sabemos, que já estamos muito bem sem o Senhor, que já não necessitamos tanto quanto necessitávamos outrora. A Bíblia fala que o Senhor chama a atenção deles depois de que eles já estão vivendo a bênção, depois que o milagre já chegado, depois de os sonhos e projetos já realizados. Ele chama a atenção, não deixe que este tempo que vocês estão vivendo agora fartos, o que é estar farto? Você já está cheio, tudo que você queria você alcançou, depois que você já viveu todos os seus sonhos, ou que você está vivendo estes sonhos hoje, não te esqueças que para chegar aqui, quem guiou você foi Deus. Não te esqueças que aquilo que Deus fez por você até hoje não pode ficar esquecido, porque você chegou até aqui porque eu conduzi você. Eu não deixei você na mão. Só que ele fala, guarde os mandamentos. O que são mandamentos para nós? São os descritos em Êxodo somente? Os mandamentos de Êxodo também são importantes, né? Os 10 mandamentos. Mas todo mandamento, por exemplo, o pastor está pregando hoje para você tem que se tornar o quê? Um mandamento. Vamos dizer, por exemplo, assim, lá nos 10 mandamentos, não está escrito assim, perdoe para você ser perdoado. Mas a Bíblia fala, o Senhor Jesus nos ensinou que nós temos que perdoar. Então vamos dizer que o pastor fala de perdão hoje. O que eu tenho que fazer? Praticar o perdão, eu vou ter que lutar para isso. Pastor, eu estou com um problema sério, não é questão de perdão, eu estou com um problema de rancor. As pessoas até me pedem perdão, mas eu não dou perdão para a pessoa. Tem coisas que eu não preciso falar, é um mandamento de Deus, o Senhor quer que eu viva desse jeito. Só que vai passando um estágio da nossa vida, nós nos achamos autossuficientes. O que é a pessoa autossuficiente? Que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda. É aquela pessoa que é dura demais a ponto de achar que precise pedir ajuda. Irmãos, todos nós precisamos de ajuda. Ninguém pode viver sozinho, principalmente não pode viver sem o Senhor.
Difícil coisa é quando nós achamos que podemos nos virar sozinhos. Vai chegar uma hora da nossa vida que vai ter um vazio tão grande no nosso coração que nós vamos esquecer que lá atrás houve um deserto. Quem já passou deserto na vida? Já passou desertos? Tempos difíceis, tempos de escassez, tempos às vezes de você abrir a boca para orar e não conseguir. Já tentou orar e não conseguiu? Já tentou buscar o Senhor e parece que você não sente aquela alegria mais? Por quê? Porque a tua vida não está no altar. A tua vida não está nos mandamentos de Deus. Você foi desviando-se dos mandamentos. Agora, o que o Senhor nos chama a atenção? Guarde a palavra. Não esqueça do que Deus fez por você. Mas por que nós vamos esquecendo? Porque nós vamos tirando os princípios. Vamos tirando bases fundamentais. Provérbios, vai comigo? Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios é depois de Salmos, capítulo 22, versículo 28. Provérbios 22, versículo 28. Esse mês nós estamos orando, aprendendo sobre o dever do nosso coração de voltar ao primeiro amor, de estar na presença de Deus, de não se deixar levar, de não deixar perder. Nós não podemos esquecer do favor de Deus, amém? O versículo 28 diz assim, quem achou, diga achei. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Quando se fala dos teus pais, não são no sentido literal do teu pai ou da tua mãe, mas se diz respeito àqueles que reteram a palavra. Sempre que você vê na Antiga Aliança, você vê quando fala dos teus pais, você faz menção de Abraão, se faz menção de Isaac, de Jacó, se faz menção aos patriarcas, faz menção daqueles que reteram a palavra de Deus, que andaram com Deus. Então, o que nós, nos nossos dias, temos que fazer? O mesmo. Não remova aquilo que Deus colocou. Se Deus disse algo ao seu coração, que aquilo é algo que Ele não se agrada, o que você tem que fazer? Eu tenho que tirar isso da minha vida. Essa conduta, essa prática, essa maneira de conduzir tem que ser tirada. Então Ele fala, não remova os limites antigos. Quais são os limites antigos? O que o Senhor disse em Deuteronômio? Não te esqueça dos meus mandamentos. Não te esqueça da minha palavra. Vai passando o tempo, nós vamos ficando frios espiritualmente falando. Nós vamos ficando emocionalmente, às vezes, achando que sabemos tudo da vida, porque à medida que a gente vai envelhecendo, nós achamos que as experiências de vida nos fazem mais forte. Não é verdade? Vamos falar a verdade. Tem coisas, não, isso aqui eu já passei, por isso aqui eu já vivi, já passei por isso, já passei por aquilo. Irmãos, isso não tem garantia de que você vai ser bem-sucedido no que está vivendo hoje. E nem sempre as experiências alheias vão funcionar para mim. Nem sempre eu vou fazer como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó, e vou ter o mesmo resultado que ele. A Bíblia fala que um dia Moisés ele estava diante de uma situação que os seus próprios irmãos se levantaram contra ele. Não vou abrir agora o texto, você conhece bem. Ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher de Cuxe, e os seus irmãos se levantaram. Quem que eram os irmãos? Os braços direitos de Israel, né, irmãos? Que era Miriam e Arão. Como que esse homem faz uma coisa dessa? E Deus se levantou para defender Moisés. Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Deus defendeu alguém, irmão? Isso é coisa séria ou não? Quando Deus levanta para defender você, meu irmão, pode se levantar inveja, pode se levantar gente ignorante, pode se levantar até mesmo perseguições, não é verdade? Pode levantar o que for, mas se Deus defende você, meu irmão, pode ficar tranquilo que passe o que tiver que passar, Ele vai guardar a tua vida. O Moisés foi guardado. Espera aí, como assim vocês estão levantando contra Moisés que eu falo com ele? Tem diferença da pessoa que está servindo a Deus da pessoa que fala com Deus. Você pode estar servindo a Deus sem conhecer Deus. Você pode estar servindo ao Senhor nas obras de Deus, mas não conhecendo o dono da obra. O dono da obra é o principal. Por exemplo, você vai construir sua mansão. Aí você contrata um engenheiro. Aí o engenheiro, você fala assim, olha, eu quero uma casa assim, 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 daquele jeito, tarará, parará. Ele vai projetar, porque o trabalho dele é projetar com as bases, com o fundamento para a casa não cair. Aí ele vem e te apresenta o projeto, te mostra para você. Hoje tem até as imagens em 3D que já mostra como se estivesse pronta a obra, né? É uma coisa até mais realidade para aquilo que você quer. Aí você fala, não quero que mude isso, quero que mude aquilo, quero que mude aquilo. E o engenheiro fala, não gosto assim, eu acho feio.
O dono da obra que tem que falar como tem que ser a coisa. Não é você que tem que determinar. Quem que é o dono da obra? É Deus. Você quer dizer para o Deus Todo-Poderoso, que é o dono de tudo, como que tem que ser a coisa? Você talvez não diga com as suas palavras, mas as suas atitudes demonstram que você quer que a coisa seja do seu jeito. O que nós estamos lendo aqui? Não remova o limite que Deus colocou. Existem limites que são para a gente, sabe? Limite já é um negócio para limitar, para impedir você de acessar, ou para impedir você de não cair. Então não tire aquilo que Deus já ensinou, aquilo que eu já sei de Deus, não remova. Vocês percebem nas atualidades, nesse período contemporâneo da igreja, nós percebemos que nós estamos, às vezes, nos equiparando ao mundo. Nos estamos equiparando com as coisas deste mundo. Você vai, por exemplo, fazer uma visita. Quem já foi de baile alguma vez? De baile, de danceteria? Alguém já foi nesses lugares alguma vez? Só umas 75% de pessoas, né? Ah, pastor, é que lá é um lugar diferente, todo mundo se alegra, aquele sonzão, aquela coisa, e aquelas luzes, aquele jeito. Irmão, se você parar para pensar, vai ter um local que você vai entrar, que é a igreja, que você vai perceber que estão removendo os marcos antigos. Estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Entenda, irmãos, nós não podemos remover o que o Senhor ensinou. Irmão, você lembra como que Deus descreveu como deveria ser o templo? Bom dia, gente. Vocês se lembram? Lembra que ele falou assim, ó, faz assim, é com tantos côvados, tanto de altura, é assim que tem que ser essa. Irmão, Deus determinou as coisas e tinha que ser do jeito dele. Para agradar, você pode agradar você pode agradar todo mundo, mas para agradar a Deus é do jeito da palavra. Ele que é o supremo arquiteto, é ele que desenha a história. Nós não podemos fugir do plano dele. Agora, o texto refere-se, não remova os marcos antigos. São limites que nós não podemos sair. Nós vamos saindo desses potentes marcos que nos seguram, que nos mantêm. Se deixamos a oração, se deixamos a congregação. Alguém leu a mensagem que o pastor mandou ontem? Estava escrevendo, estava no momento de oração, e aí comecei a escrever aquela mensagem dizendo, Deus, como é importante nós entendemos que servir a Deus, o santo tem que ser santo. O santo tem que ser santo, amém, irmãos? Quem anda em santidade tem que viver em santidade, não podemos ser profanos. Profano é aquele que nega o seu Deus, aquele que cospe na cruz, aquele que atira pedra na cruz. Se nós estamos andando na direção de Deus, não podemos romper, tirar os marcos. Por exemplo, vai chegando um tempo da nossa vida que nós já achamos tão crentes que se a gente começar a assistir uma novela, a gente não vai gostar daquilo. A gente vai ficando tão crente que a gente acha, não, pastor, eu comecei a assistir um filme lá na Netflix, e o filme tem umas cenas picantes, mas assim, isso aqui não machuca meus olhos, isso aqui eu já sou muito crente, isso aqui não vai machucar, isso aqui não me faz mal. Começa a remover os marcos antigos. Aquilo que você sabia que era algo pecaminoso para os seus olhos, agora começa a se tornar uma coisa normal, agradável. Por quê? Porque você foi removendo marcos. Tem coisas que não podemos remover. Se eu sei, a Bíblia fala, as más conversações, elas vão corrompendo os bons costumes. Você vai perdendo aquele entendimento, daqui a pouco você começa a estar na roda dos escarnecedores. E diga-se de passagem, as rodas dos escarnecedores, eles vivem disfarçadas no nosso meio. Preste atenção, vivem disfarçados no nosso meio, nosso ciclo de amizades. Porque, às vezes, você trabalha o tempo todo com crente. E nós somos diretamente influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. Perceba que se você ficar perto de uma pessoa que tem um vício linguístico, daqui a pouco está igual ao vício dela, de tanto você falar com ela. Não é verdade? Quando eu cheguei aqui em Pato Branco, eu não falava barbaridade. Estou igual a gaúcha, né? As gaúchas aqui, né, irmãos? Você vai pegando, claro que não na maldade, mas às vezes você vai também acabando cedendo, abrindo concessões para fazer o que não deve. Você vai tomando os ideais dessas pessoas. Por isso que nós temos que entender, irmãos, que a nossa aliança não pode ser com o mundo. Já pensou, por exemplo, você fazer uma aliança com uma pessoa que tem uma prática, vamos pensar assim, alguém que é satanista. Essa pessoa, ela é uma pessoa que é para o teu convívio do dia a dia? Vamos, queridos, respondam, é para o teu convívio? Por que não é para o teu convívio? Não, pastor, eu tenho que pregar. Sim, você tem que pregar Jesus para ela, mas eu acredito que não vai ser tão fácil para você conviver todo dia com essa pessoa. Se você conhece uma pessoa que é contra a igreja, contra pastor,
contra o trabalho da obra de Deus, contra o evangelismo, contra a salvação. Você vai conviver com essa pessoa, você vai perdendo os marcos que Deus marcou aonde? No teu coração. Entenda que os teus pais aqui agora é a palavra já encheu o seu coração, você já tem conhecimento disso, só que a gente vai cedendo. As más conversações, você começa a aceitar aquela coisa ruim, você começa a ver uma coisa que te faz mal, mas você começa a gostar daquilo que faz mal, vai atribuindo ao seu coração um compartimento escondido. Porque tudo que é feio na nossa vida, a gente quer fazer o quê? Colocar assim uma melancia na cabeça? Tudo que é feio, a gente quer fazer o quê? Esconder. Então, os marcos antigos são tirados assim de uma maneira sutil. O que é uma maneira sutil? Que você nem percebe. Você nem percebe que você não é crente às vezes. Você nem percebe que aquela fala, muitas vezes, ela é uma fala de uma pessoa profana. É uma fala que muitas vezes de alguém incrédulo. E nós temos que lembrar o que o Senhor disse lá em Deuteronômio: não te esqueça do meu mandamento. Ah, pastor, é que eu fui ajudar uma pessoa aqui, eu fiz uma coisa errada para ajudar. Você ajudou ela e destruiu você, destruiu o seu caráter. Nós não podemos agir de maneira ilícita, não podemos agir de maneira que vai trazer queda, vergonha. Se no último dia, se fosse hoje o último dia da tua vida, algo que você tivesse que falar diante de Deus, te envergonhasse, o que você tem que fazer agora, nesse momento? Meu Deus, tenho que me arrepender disso, porque no último dia vai ser uma vergonha. E o problema não é o último dia, o problema é a eternidade. Agora, pastor, eu não creio em eternidade, eu creio que o homem é só um pedaço de carne. Você removeu os marcos antigos. Você removeu Gênesis capítulo 1, que Deus fez o homem do pó da terra. Você esqueceu que Deus falou que você veio do pó e para o pó você vai voltar. Esqueceu os marcos. A gente vai ficando incrédulo, vai ficando tão sábio, desculpa, você não vai ficar bravo comigo, né? A gente vai ficando tão inteligente que a gente fica até meio burro. A gente começa a remover aquilo que Deus ensinou, vai perdendo a sabedoria de Deus e colocando a sabedoria do mundo no coração. Vamos agindo como os nécios que não têm entendimento, não têm conhecimento e acabam fazendo um motim contra Deus. Sabe o que é um motim? É uma reunião de várias pessoas com interesse de derrubar alguma coisa. Vocês já viram gente tentando derrubar a igreja, derrubar cristãos, derrubar a fala, derrubar a palavra? Mas vocês falam da salvação, mas prove isso aqui, mas prove aquilo ali. Não tem gente assim? Que elas querem fazer o quê? Elas querem fazer um motim com a intenção de que a nossa fé seja destruída. E isso é uma ação da onde? De Deus? Do céu? É do inimigo. Agora, se eu não enxergo as coisas espirituais como coisas espirituais, eu começo a achar que tudo é normal. Então, aí o versículo fala no versículo de número 29, aí diz assim, viste um homem que é diligente, ou seja, você já enxergou alguém diligente na sua obra, naquilo que essa pessoa está realizando? Você já viu uma pessoa que faz a coisa com sabedoria? Aí ele fala, este vai ser feito o que com ele? Perante reis. Ou seja, essa pessoa ela vai crescer não só no que diz respeito às coisas espirituais, mas ela vai ser colocada em posições de honra. Tem pessoas que estão colocadas em posições de honra que elas não deveriam estar lá. Conhece alguém em grande posição de honra que não deveria estar lá? Vamos pensar em nível Brasil só, né? Tem pessoas que estão em posições que não deveriam estar. Tem pessoas que chegaram ao poder porque eles foram fazendo o quê, irmãos? Foram criando os seus filhotinhos. Irmão, o Senhor disse através do Paulo, vocês vão procurarem, como ele disse ao Timóteo, né? Vocês vão ver que vai chegar um tempo que vocês vão pregar e os comichões dos ouvidos das pessoas não vai deixar que a palavra verdadeira permaneça no coração, a ponto de que eles vão procurar conselheiros segundo os seus próprios pecados. Então, quer dizer, irmãos, se eu me aconselhar, vamos dizer que eu sou, por exemplo, vamos dizer o Marcelo. Eu não, é o Marcelo que é. O Marcelo é traficante. Está amarrado, pastor. Mas vamos dizer que ele vai falar com o pastor traficante. Tem pastor traficante? Não devia, né, gente? Mas tem. Você vai ver na internet coisa até pior que isso. Pastor mercenário, que só tem o título, mas não tem o caráter de um pastor. Aí ele vem se tratar comigo, irmão. O que você acha que eu vou fazer? Viu, mas está dando boa lá a boca? Viu, se estiver dando boa lá, traz o dízimo aqui, viu? Vai ter esse camarada, irmão? Vai, claro que vai. Só que vai chegar um dia que ele vai ter que se apresentar diante de Deus. Eu vou ter que me apresentar diante de Deus.
Eu me lembro, obrigado, Marcelo, você não é assim, né, irmão? Você é uma benção, né, filho? Eu me lembro de um irmão que ele chegava na nossa igreja, lá em Fazenda Rio Grande, ele chegava na igreja, eu era obreiro, ele chegava na igreja, sabe o que ele fazia? Ele falava assim, pastor, todo mundo era pastor para ele, na época eu era obreiro da igreja, ele falava, pastor, guarda a minha arma aí. Irmão, deixava o 38 na recepção. É porque agora eu vou virar crente. Cuidado, irmão, para você não ser uma máscara ambulante. Na igreja você deixa a arma na porta. Na igreja você deixa o pecado na porta. Entra o santo e fica o profano te esperando na porta. Sabe quem que é esse? O demônio. O demônio está na tua mente. O demônio está no teu coração. O demônio está nas suas atitudes. O diabo está roubando você todo dia e você não está vendo. Mas graças a Deus que esse irmão se converteu. Ele era um gauchão que andava de bombacha. Ele chegava a vir de cavalo para a igreja, irmão. Era muito engraçado, irmão. Ele aprendeu daquele jeito. Às vezes nós aprendemos a ser assim. Aprendemos a ser duros. Aprendemos a não pedir ajuda. Quem aprendeu a não pedir ajuda na vida? Lá no começo da tua vida. Você tem que se virar. Irmãos, a gente tem que se virar, é verdade. A gente tem que dar um jeito, dar os pulos para a gente viver a vida. Mas nós precisamos de ajuda, irmãos. Nós temos que recorrer. Eu não vou, por exemplo, se o traficante pedir ajuda para o traficante, ele vai receber qual resposta? Não, cara, vai passar e vai vir mais cliente aí para a tua boca. Eu tenho que procurar ajuda de alguém que pode me ajudar. A minha ajuda vem de Deus. As pessoas não enxergam que elas estão esquecendo que é a palavra que vai julgar ela no último dia, não é pastor, não é igreja. João capítulo de número 12, versículo 48. Vocês estão entendendo, amados? Se a gente não voltar ao primeiro amor, há umas consequências severas para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração. Vocês estão anotando a palavra aí? Então, tragam Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, traga a sua Bíblia, anota a palavra. Versículo 48. Se você achar, diga achei. Ó Jesus falando aqui. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem o quê, irmãos? Olha o pastor, resposta de Jesus. Quem não recebe a palavra de Jesus, já tem um julgamento, já tem alguém que vai ser o juiz do teu julgamento. Aí eu pergunto, o juiz, ele pode ser comprado? Não deveria, mas os juízes de hoje são comprados? São, não são. Hoje você vê pessoas que falam a verdade da boca, mas aos esconderijos do mundo acabam fazendo o que é mentira. Falam que vão ajudar pensando em si mesmos. Porque aqui está escrito, se essa pessoa rejeita a minha palavra, já tem um julgamento, já tem alguém que vai dar sentença. Agora, quem é que vai dar sentença para mim? Leia o finalzinho do versículo 48, depois do ponto e vírgula. A palavra que tenho. Sabe quem vai julgar você no último dia? Levanta a sua Bíblia aí. Irmão, não foi as práticas, dogmas de igreja, não doutrinas de igreja, mas vai ser a palavra que um dia Deus colocou no seu, o mandamento. É o mandamento que vai vir. Lembra aquele dia? Eu imagino assim, irmão, cada palavra. Esse dia eu falei com você, isso aqui eu falei para você, isso aqui eu sabia, você sabia também. O Senhor disse, quem vai julgar você é a própria palavra. Agora, eu posso, por exemplo, ver algumas pessoas nesses dias, elas interpretando a palavra do jeito que ela quer? Tem. Eu não posso interpretar. A Bíblia não é interpretativa. A palavra é o que é. A palavra é Cristo. Não foi escrito em João, primeiro capítulo de João 1, versículo 1? O verbo se fez carne. Ele é a palavra. Jesus hoje para mim. Como que eu faço para ver Jesus? Ai, pastor, eu vi Jesus de branco, com uma barba bem bonitinha. Ai, eu vi Jesus assim, tão bonito. Você já viu o relato de gente falando que viu Jesus? Se você colocar 10 pessoas que falaram que viram Jesus, se você começar aquelas pessoas que têm o retrato falado, já viram pessoa que desenha assim, faz retrato falado? Você vai ver um Jesus de cada jeito. Por isso que a gente tem que entender e tomar cuidado que não é essa visão de Jesus que você vai ter hoje. A visão de Jesus que você vai ter é aonde?
Você vai ver Jesus aonde? Na palavra. Você vê o Senhor falar com você na sua palavra. Agora, se o Cristo de Deus, se o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para lançar você no inferno, que tem poder de levar você para o céu, você não o respeita, não será a igreja, não será a doutrina, não será o cônjuge, não será os filhos que vai prender você a Cristo. Ou você retém os marcos antigos, ou você retém a palavra, ou mais cedo ou mais tarde você vai se perder. Vai perder o amor das coisas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, quem vai me julgar? A palavra. É a mesma palavra que você tem ouvido. Ele disse, quem vai julgar vocês é a palavra que eu estou pregando. Estou pregando para vocês. E é essa palavra que no último dia vai sentenciar você. É ela que vai determinar o que vai ser da sua vida. Ah, pastor, mas se no último momento? Irmãos, cuidado, porque talvez alguns não terão o último momento. Alguns não terá o último momento. Tem gente que vai ser tão rápido que a coisa não vai dar tempo de fazer nada. Ontem eu descobri uma coisa que eu não sabia. Vou falar bem rapidinho aqui, que é a título de um conhecimento natural da vida. Eu falava com a doutora Silvana. Eu perguntava para ela assim, sobre o coração. Vocês viram o número tão grande de infartos que está aumentando, gente? É coisa seríssima, né? E ela estava me explicando uma coisa. Bom, ela me explicou, eu posso talvez falar até de uma maneira que eu entendi, mas eu praticamente consegui entender que uma pessoa, quando ela vai ficando mais velha, o coração dela vai gerando novos vasinhos, novas veias, para que, se caso um local do coração tiver uma veia principal que para, outras veias vão substituir. Eu falei, nossa, irmã, alguém sabia disso? Eu não sabia. Ela falou, por isso que a gente vai envelhecendo, por isso que uma pessoa, quando ela está mais velha, se ela tem um infarto, ela até sobrevive mais fácil que uma pessoa mais nova. Porque a pessoa mais nova, ela não criou essas vertentes, essas veinhas que substituem uma veia que para. Credo, pastor, para que o senhor está falando isso? Irmãos, às vezes a gente não vai ter tempo. Ah, eu sou novo. É o novo que está indo, irmão. É o novo que está se perdendo. Cuidado para a gente não esquecer, irmãos. Eu lembro de uma igreja que sempre eram bem mais velhos as pessoas que vinham para a igreja, os jovens pouco vinham à igreja. E até hoje, assim, a maioria são os mais velhos que querem buscar Deus. Pessoas que entenderam que sem Deus não tem como viver. A gente vai se esquecendo do Senhor. Agora, a título da gente entender isso, o que acontece, qual é o fato que me impede de viver essa palavra de Deus? O que me faz eu não conseguir reter o que a palavra diz, esse mandamento que é para a minha vida? O que faz eu não conseguir viver isso? Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Por que a gente não retém a palavra? Por que não guardamos a palavra? Olha que texto incrível. Vamos ler junto? Quem está aí, diga amém. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, o que essa pessoa tem que fazer? Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e... Vamos pensar numa coisa, vamos lá. Jesus está chamando, quem quiser andar comigo, quem quiser me seguir, vai ter que também andar como eu ando. O fato é que Jesus está dizendo, por que algumas pessoas não estão conseguindo reter aquela palavra, aquele mandamento? Por que algumas pessoas não estão conseguindo andar de acordo com aquilo que está descrito? Porque elas não estão negando as suas próprias vontades. O não negar a si mesmo é o mesmo que você desprezar a vontade de Deus e fazer o que você acha, sabendo que um dia você vai quebrar a cara. Uma hora as suas escolhas vão te levar a se consumir. Por isso que ele fala, quem quer andar comigo e seguir os mandamentos vai ter que negar a sua própria vontade, negar o seu próprio eu. Vai ter que negar quem você é. Vai ter que negar os seus desejos. Mas como assim, pastor? Sim, nós vamos ter necessidade de deixar essas práticas que nos conduzem a viver de forma imoral, de forma enganosa. O texto declara muito, muito explícito para nós. Se você quer seguir, nega a si mesmo. Tome a tua cruz. Por exemplo, para alguns, no caso, vamos dar aqui, um exemplo. A cruz da Priscila pode ser o Natanael. Brincadeira, né, irmão? É um exemplo. Mas, às vezes, tem esposa que o marido é uma cruz, irmão. Às vezes, tem marido que a esposa é uma cruz. Quando eu digo assim, é no sentido de você entender que há pleito dentro de casa, irmão. Há batalhas.
Ah, pastor, a minha cruz é a minha vida financeira, pastor. Desde que eu me conheço por gente, eu vivo pobre. Pastor, que luta que é a minha vida financeira, meu Deus do céu. Tem gente que a cruz dela é lutar atrás de dinheiro. Ela vive lutando por dinheiro, a vida dela só é feliz se tiver dinheiro e dinheiro e dinheiro. Tem gente que a cruz dela é essa, ela tem que lutar contra si mesma, senão ela começa a ficar egoísta, começa a ficar dinheirista, começa a ficar somente nos bens que ela tem. Tem gente, irmãos, irmão, eu conheci um rapaz que ele comprou um carro, e eu me lembro de um dia que estava chovendo, ele tinha lavado o carro, ele guardou o carro na garagem, ele foi a pé na panificadora buscar pão para não sujar o carro. Mas o trem do carro não é para servir você? Aí a pessoa começa a idolatrar o carro, começa a idolatrar a casa. A pessoa vai removendo os marcos, vai removendo o bem que Deus te deu para você desfrutar. Ah, pastor, é que eu não quero ter que lavar de novo. Não, meu irmão, aquilo ali sujou, você vai lavar amanhã, semana que vem. Ah, mas é que eu não gosto, então lava no dia de novo, mas você vai deixar de viver algo. Ah, pastor, é porque isso aqui é que... Ah, é o meu troféu. Não, irmão. Tem gente que o troféu dela é a casa dela. Ai, pastor, eu nem gosto de sair de casa. Aí eu tenho, pastor, eu não fui no culto hoje, que eu tenho uma TV lá de 78 polegadas, eu assisto o senhor igual se estivesse na igreja. A pessoa vai removendo, irmãos. Quem lembra da mensagem que eu mandei ontem, né? Exatamente 00 hora, meia-noite. Você tem prazer de tanta coisa, mas não tem prazer de congregar mais. Você não quer estar mais na igreja, você não quer se envolver nas orações, você não quer ajudar o próximo. Por quê? Fomos removendo marcos, fomos tirando coisas que são essenciais para a vida cristã. Não podemos remover isso. Por isso ele diz, olha, você quer me seguir? Quem quer seguir Jesus? Você vai ter que negar a sua vontade. Pastor, eu queria ser como Abraão, queria ser como outros homens podiam fazer, eu queria ser assado. Irmãos, cadê os homens da igreja? Diga amém. Homens, amém? Você quer ser chamado de Senhor pela tua esposa? Que isso é uma maneira do quê? Do quê, irmãos? Eu senti um tonzinho assim de, sabe? Calma. Né? Como que eu vou ser chamado de Senhor? Porque o Senhor Abraão era chamado de Senhor. O respeito de Sara a Abraão é porque ele era um homem de Deus. Como que eu quero ser respeitado por meus filhos se eu não tenho dado valia a esse respeito? Se eu não tenho feito algo por onde que me tenho esse respeito? Se eu quero ter um bom nome, eu tenho que construir um bom nome. Eu não posso copiar o que os outros fazem, eu tenho que ser essa pessoa. Eu não posso ter cara de crente na igreja e ser um demônio da minha casa. Amém, homens de Deus? Você quer que a tua esposa te respeite, olhe para você, seus filhos vejam você como homem de Deus? Você tem que fazer o meio que Abraão fazia. Orava todo dia, recebia a palavra de Deus. O dia que Deus falou assim para você, olha, faça tal coisa. Ah, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o irmão do lado. Diga assim, é para você. Fala, é para você. Nunca é para mim. Abraão escutou o quê? O que o Abraão escutou? Sai da tua casa, da tua parentela. O que ele disse? Sai da tua casa, parentela. Pegou a mulher e fez o quê, irmão? Qual que era o único bem que ele tinha? Marido e mulher tem que ficar como? Junto, não pode ficar separado. Marido e mulher não pode ficar um para um lado e outro para o outro. Tem que estar sempre junto em tudo que se faz tem que estar junto. Tem que entender, o homem é o cabeça. Quando que o homem é o cabeça? Quando o homem guarda a palavra. Quando o homem não guarda a palavra, a família está destruída. Por isso nosso coração não pode esquecer, ah, pastor, eu já não aguento mais essas coisas. Ah, pastor, já não sei. Por que foi perdendo esse prazer? Porque nós começamos a negar o que, irmãos? Negar a verdade e obedecer a nós mesmos. Vamos negando a verdade e absolvendo o que é ruim. Quando você nega a Jesus, você sabe que você está começando a viver como um desviado existencial. O que é o desviado existencial? Congrega, vem para a igreja, dizima, oferta, tem até aquela política de bom vivão, aquela política de ser amigo de todos, mas dele o Senhor está distante, há muito tempo. Agora, o texto continua, né? 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai fazer o quê? O que significa isso, gente? Não parece até uma coisa meio que estranha de compreender? Como que se eu quero salvar, eu vou perder? Se eu quero salvar a minha vida, eu vou perder sim. Se eu quero salvar a minha vida em Cristo, eu vou perder a minha vida para Jesus. Eu vou deixar que Jesus domine tudo em mim. Tudo é para Ele. Agora, se eu não estou disposto a fazer tudo para Ele, eu não vou conseguir continuar seguindo Jesus. Em algum momento eu vou parar de seguir Jesus. Vou seguir pessoas,
né? Hoje é a era dos influencers, né? Os influencers são as pessoas que influenciam outras pessoas. E diga-se de passagem, normalmente você é muito parecido com as pessoas que você convive. Não são todos. Às vezes nós estamos no ninho de cobra, mas você não é uma cobra, amém, irmãos? Você pode estar no meio do ninho de cobra. Não é sempre, mas tome cuidado para você não se tornar igual àquela pessoa. Ah, mas fulano estava assim e fez, deu certo. Fulano não é você. Quem escutou mamãe? Você não é todo mundo. Escutou isso da mamãe? Eu lembro da minha mãe. Quando ela falava, eu chorava. Todos os meus amigos, na frente da minha casa, tinha um campo de futebol. Sempre gostei de futebol. Eu até acho que eu ia ser jogador de futebol, de botão. Gostava muito de jogar futebol. Tinha um campo de futebol na frente da nossa casa. E eu lembro que todos os meus amigos, Jefferson, vamos jogar bola. Porque eu jogava no gol, né, irmão? E para achar goleiro quando é piá é difícil, né? Porque todo mundo quer jogar na linha. E poucos são os goleiros. São 11 na linha e um no gol. Então todo mundo queria que eu fosse. E minha mãe não deixava. Ela falou assim, já limpou o quintal? Já tirou os cocô do cachorro? Já limpou o galinheiro? Eu falava, meu Deus do céu, eu sou uma empregada. E tinha que fazer tudo, organizar tudo. E tinha dias que eu organizava tudo, e mesmo assim ela não, porque ela era mãe, irmão. E hoje eu sou o pai, hoje eu entendo. Tem coisas que eles fazem tudo certinho, mas não vai, acabou. Eu entendi que não é para ir, acabou. E bateu o martelo. Ai, não, eles fazem o que quer. Não, irmão, eu fico abismado, essa é a palavra. Com pais que acham que os filhos mandam neles. Irmão, a criança está no colo do pai, dando tapa na cara da mãe. Meu Deus do céu, isso acontecia isso quando eu era criança, irmão. Misericórdia, irmão. Eu não sei, está o espírito do Jefferson subindo. Oh! Verdade, irmão. Minha mãe era ruim, meu Deus do céu. E glória a Deus, porque ela foi brava comigo, irmão. Formou um homem. Aí você deixa a coisa de qualquer jeito, vai esquecendo dos marcos antigos, vai esquecendo da palavra. Não, pastor, eu vou dar essa chance. Irmão, para o pecado não se dá chance. Deu chance para o pecado, você vira escravo dele. Fala para a pessoa do seu lado, se você der chance para o pecado, fala, você vai se tornar escravo do pecado. Você vai ser escravizado por ele. Ou você segue Jesus do jeito quadradinho. Sabe o que é o quadradinho? É você ficar no teu quadrado. Você ficar do jeito de Deus. Mas está todo mundo fazendo, pastor. Está todo mundo indo por essa trend. Nós vamos ficar com Jesus, irmão. Vamos ficar com a palavra. Vamos ficar com aquilo que agrada a Deus. Pastor, mas lá está fazendo, está dando certo. Irmãos, às vezes está dando tão certo que estão tão longe de Deus que a gente não sabe. Até mandei na mensagem para vocês ontem, lembra? Foi uma inspiração muito de Deus. Tem gente que está vencendo e tendo tantas vitórias, mas não percebeu que Deus não está nessa luta com ela, há muito tempo. Ela está lutando sozinha. Tendo vitória no que te afasta de Deus. Vencendo em algo que Deus não quer você. Achando que, né? A pessoa quando está vencendo, como que ela anda? Hã? Como a pessoa vencedora anda, gente? Peito estufado, olhar altivo. Paz, irmão, tudo bem? Marcar o churrasco, hein? É nóis. Deus abençoe, hein? Na igreja hoje, hein? 9 da manhã, hein? Glória a Deus, aleluia. E quando a pessoa está, irmão, suja, tentando disfarçar. Quem quer andar com Jesus vai ter que perder a sua vida. Você tem que perder para você. Você tem que ser um derrotado nesse sentido. É Ele que tem que ser o Cristo. É Ele que tem que ser o Senhor. Se você acha que a tua força é você ser aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa que vence sozinho, o Senhor está dizendo para você, você quer vencer, você vai ter que negar você e fazer o que eu quero. Você vai ter que baixar a tua guarda. Amém? Capítulo de Mateus 15, 12. Estou terminando já, tá, gente? Está aprendendo bastante hoje? Estamos passeando um pouco, né? Mateus 15, versículo 12. Enquanto você acha, eu vou só comentar para vocês não ficar perdidos na história. Lembra quando perguntaram para Jesus, por que seus discípulos não lavam a mão? Lembra disso? Lembra? Por que eles não lavam a mão? Esses crentes porco, como que a mão suja? O que ele queria dizer com isso, irmãos? Que a tradição deles era negada pelos discípulos de Jesus. Eles estavam negando uma tradição judaica que antes de comer eles tinham que lavar
as mãos. Eles eram meio peão de obra, né? Ah, dá esse negócio aqui, né, irmão? Igual os mecânicos, amigos do Nata lá. Não, vou lavar a mão cheia de óleo, não, vamos comer o pão assim mesmo, né, irmão? Eles não tinham muita vergonha, não. Só que, claro que não é fazer acepção para a pessoa fazer algo sujo, né? Mas ajuda lá, irmão. Ajuda a irmãzinha lá, que ela olha para o pastor. Olha, pastor. Então, ele estava sendo indagado, estava sendo perguntado para ele, por que eles não lavam as mãos? Seus discípulos comem com a mão suja, esses porcos. Como que pode fazer isso? Aí Jesus toma a palavra e responde. Agora o versículo de número 12, Mateus 15, versículo de número 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. O que está acontecendo? Olha para mim. Os discípulos repreendem quem? Repreenderam Jesus. Jesus, para de falar essas coisas, porque senão eles vão ficar bravos. Olha para mim. Tem coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. Aí você faz assim, ó. Quem lembra da mamãe, quando era criança? Tô nem aí, pá, na lata. Irmão, você dá de ombro. Se a pessoa der de ombro para a palavra de Deus, ela não está negando você. Ela não está desobedecendo o pastor. Ela não está desobedecendo a uma autoridade. Ela está desobedecendo a palavra de Deus. O que Jesus está recebendo dos discípulos? Jesus, mas espera aí. O senhor não está vendo que se o senhor ficar falando essas coisas, eu vou ficar com mais raiva do senhor? Irmão, a gente tem que ter bem claro o que a gente quer. A gente não pode estar em cima do muro. O que é a pessoa em cima do muro? É aquela pessoa que ela tem uma convicção de Deus, mas para não arrumar encrenca, ou para não perder a amizade, ela fica no muro. Ou você é de Jesus, irmão, ou você não é. Ah, pastor, é que no meu ciclo, se eu falar que sou cristão, vou ser zombado. Desculpe, eu vou ter que provar para você que você vai ser esquecido no último dia. Você vai ser esquecido. Leia comigo, versículo de número 13. Ele, porém, agora Jesus respondendo, disse: toda planta, por favor, que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, porque eles são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos... Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado? Mas o que sai da boca procede de onde? E isso é o que faz o quê? O que contamina o homem é o que? Sai, é a nossa prática, é a nossa atitude. Você pode pensar em algo errado, mas se você orar e repreender a tentação, o diabo vai fugir. Ele disse: resista ao diabo. Resistir é você ter suporte, você suportar aquela tentação, suportar aquele problema e vencer pela fé. Só que está escrito aqui: vocês ainda não entendem que, versículo 19, porque do coração, ou seja, daquilo que do meu sentimento procedem os maus pensamentos, o que mais? Morte, prostituição, furtos, falsos testemunhos e... Ele responde: são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Diga graças a Deus. A gente quer, lembra da palavra? A gente quer coar uma mosquinha, porque isso aqui é errado. Não, não pode comer a mosquinha, mas come um camelo inteiro. Por isso a gente tem que entender, irmãos, a doutrina deles era mais forte do que a verdade do coração. Eles poderiam ser enganadores desde que cumprissem a tradição. Você talvez se tornou um crente de tradição. Você tem tradição de domingo vir para a igreja. Não pode ser uma tradição para você. Não pode ser uma coisa corriqueira. Hoje é um dia de encontro, hoje é um dia de entrega, um dia de buscar. Tem que ser algo novo todo culto. Todo dia é uma entrega, todo dia é algo novo, é algo da presença de Deus, é aproximando-se dEle. Mas enquanto a gente não compreende, nós vamos fazendo como os discípulos. Ô discípulo, você não entendeu ainda? Você não compreendeu que o problema não é o que entra, o problema é o que sai, porque o que sai está onde? Por isso, irmão, a pessoa começa a xingar, falar isso, falar aquilo, é o que está no coração. Amor, ele tem que ser expressado. Tudo que se diz respeito a sentimento e atitude, estava onde? No coração. Quem já perdeu a cabeça? Pastor, estava no coração já. Você não perdeu a cabeça de graça. Não foi tipo de um dia para a noite. Pastor, é que o diabo me tentou agora. Não, você já estava com aquilo no coração.
Por isso, irmão, a gente tem que se encher do que é bom. Você tem que esquecer de você e começar a pensar só na palavra o tempo todo, dia, noite, noite, dia, palavra, 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 para você não se perder. Ah, pastor, isso é ser muito crente. Chame você do que quiser, de crentão, de fanático, chame do que quiser, mas eu quero Jesus. O dia que eu fechar os olhos nessa terra, eu vou abraçar meu Deus. Eu vou estar com Jesus. Agora, como eu disse que iria provar para vocês, vamos agora lá em Lucas 15. Lucas 15, versículo 3. Isso aqui, irmãos, deve ser um chacoalhão para nós, amém? Lucas 15, versículo 3. Se você achou, diga achei. Eu vou ler o versículo 1, para a gente poder entender onde está começando a parábola. Diz assim, 15, 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e homens pecadores, para fazer o quê? O pecador, para poder se arrepender, tem que fazer o quê? Ouvir Jesus. E os fariseus também, os escribas, murmuravam, dizendo, como que este está recebendo pecadores com eles? E ele disse, lhes propôs uma parábola dizendo, vamos agora, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando então à sua casa, o que ele faz? Convoca os amigos e vizinhos, e dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá o quê? Alegria no céu por um pecador, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha para mim que isso aqui é bem sério. A parábola faz referência a uma ovelha que está junto de 99, formando 100 ovelhas. Quem lembra? Eram 100 ovelhas na beira do aprisco. Eu sou um cantor, né, nato. Por isso que eu não canto para não atrapalhar vocês. Mas eram 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas se perdeu. Você entendeu no contexto que a gente leu até agora, a gente se perdendo sem perceber? Era uma ovelha no aprisco. Era uma ovelha obediente. Era uma ovelha que não se perdia. Era uma ovelha que caminhava com Deus. Porém, no meio do caminho ela se perdeu, se desviou. Entenda que o texto não se fala de alguém que não conhece Jesus, se fala de uma ovelha. Se fosse um bode, estaria escrito um bode, alguém que não escuta Jesus, mas escrito ovelha. Então quer dizer que no meio do caminho, mesmo junto do sumo pastor Jesus, tem gente que se perde. O que a Bíblia fala? Ele juntou 99 ovelhas e falou, gente, fiquem quietinhas aqui, porque eu vou atrás de encontrar a ovelha perdida. E o que mais me chama a atenção é que a ovelha perdida, muitas vezes, vai precisar de, sabe o que, irmãos? William, vem aqui no altar. Vem aqui, Marcelo. Ai, irmão. Eu faço umas coisas doidas, né, irmão? Coloca o Marcelo nas costas aí, irmão. Não, pode pegar, pega e joga nas costas, como se estivesse carregando ele. Isso. Vira, isso. Aí, fica de lado, fica assim. Vai ter horas, irmão, vamos falar a verdade. O texto, ele é um texto que a gente tem que entender que há uma literalidade no texto. Amém, irmãos? Parece brincadeira, né? Hã? Mas se era para pensar, irmãos, que quando você precisou, Jesus carregou você assim. Sozinho você não ia conseguir vir. Sozinho ninguém... Ele não queria Jesus, mas tinha alguém. Vai, irmão, agora leva ele até lá na porta. Lá. Vai, bem com calma, vai derrubar ele, irmão. Né? Mas não, vamos falar a verdade, gente. Vamos ser sinceros. Parece uma baita de uma brincadeira um negócio desse. Mas a Bíblia fala que quando o pastor encontrou... Olha o pastor. Na hora que o pastor encontrou a ovelha, ele colocou nos lombos. Talvez você não entenda isso. Você não compreenda isso na forma natural dessa brincadeira que eu fiz com vocês. Mas muitas vezes você está carregado pelo teu pastor, irmão. Tem gente que se fosse pela fé dela, ela já não estava buscando a Deus mais. Se não fosse alguém segurando ela, ela já tinha desistido. Vamos aplaudir Jesus pelas ovelhas? O texto é literal. O pastor, quando encontra a ovelha, ele coloca nos lombos. Tem hora que a pessoa fala, não dá. O pastor fala, vai dar, irmã, em nome de Jesus. A pessoa fala, não consigo. Você vai conseguir, Deus é contigo.
Não vai ter pão? Vai sim, Deus vai mandar maná. Moisés fala, Senhor, o povo quer comer, Deus mandava pão. Senhor, o povo está com sede, Deus mandava água. Não se afaste da congregação, irmão. Porque os que estão se afastando da congregação vão ser achados sujos, vão ser achados perdidos. Quem já ficou perdido algum dia? Quem já ficou em uma situação desesperadora? Assim, de verdade, se você ficar, tipo, coração assim na boca, assim, sabe? Que você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Irmão, a ovelha perdida fica desesperada. Um dia, eu não sei se alguém chegou a ver, depois eu pedi para o Fernando, se você achar, posta no grupo da igreja para mim, por favor, Fer. Tem um vídeo de um cachorro que ele caiu assim, era tipo era um rio, não sei como que é, se era eu sei que enfim, era tipo de um rio assim, um córrego, e o cachorro caiu e era uma ladeira que não tinha como subir. E aí várias pessoas dão a mão um para o outro, assim, alguém chegou a ver esse vídeo? Que várias pessoas dão a mão um para o outro, um vai segurando o outro, até que chega no cachorro. Só que quando chega no cachorro, ele está com tanto medo que ele não quer subir, ele quer morder a pessoa que está indo para ajudar. Às vezes está enxergando o pastor, a igreja, a palavra, como uma coisa ruim para você. Porque você está como? Você está desesperado. No teu desespero, você pensa que Deus não pode fazer nada. E aí, o que eles fazem, irmão? Você acha? Depois foi posto para mim, depois lá, dá um jeito de achar, ou semelhante a esse, que tem vários, mas a pessoa pega o cachorro, coloca nas costas e leva o cachorro, ele sai para fora e o bichinho fica lá, feliz. Depois que você é tirado da sujeira, você fica feliz. Então, a gente tem que enxergar, irmãos, que Deus está procurando a ovelha perdida. E essa ovelha perdida pode ser você. Você está na congregação, você está junto, você está fazendo tudo junto, mas você não está junto. Você está próximo, mas não conhece a Deus. Você não está vivendo a vontade de Deus. Agora, por mais incrível que pareça, o pastor coloca nos lombos e leva de novo. Só que uma coisa é muito interessante. Aí ele chega em casa, ele chama todo mundo. Gente, eu quero contar para vocês. Vem, Marcelo. O Marcelo voltou. Gente, o pastor está feliz, amém, gente? O pastor está feliz. Ele fala, você acha que foi fácil para o pastor? Irmão, a ovelha é pesada, irmão. Quantos quilos pesa ele? Você que é bom de peso aí, irmão? 70? É o que ele quer, mas não pesa. Ele disse, eu fui na academia com ele esses dias, irmão. Aí ele me falou, pastor, irmão, eu fiquei tão feliz do jeito que ele fez, fiquei alegre com ele. Eu vi que eu estava na esteira correndo, e ele estava lá fazendo musculação, e é forte esse piá, irmão, só tem carne de seco. Mas é forte, né? Vou fazer peso com ele, eu faço na marra para não perder para ele. E aí eu vi ele de longe, ele foi lá na balança, chegou na balança, não foi assim? Ele sozinho, irmão, eu fiquei feliz com ele. Ele subiu na balança e fez assim, ó. Sabe, na hora eu me emocionei e falei, puxa vida, às vezes uma coisa tão pequena para mim é tão grande para ele. Às vezes uma coisa tão pequena para mim aqui é tão grande para você. E eu tenho que me alegrar com as suas pequenas conquistas. Eu tenho que ficar feliz com isso. Aí ele falou, obrigado. Ele saiu lá de onde ele estava, pastor, engordei 1,5 kg. Só de músculo, né, irmão? Não de banho igual o pastor, né, irmão? Está abençoado, filho, em nome de Jesus. Então, assim, a gente tem que entender. Pode ir, irmão, senão eu vou ficar pegando o teu pé de novo aqui. Então, quando a gente conhece o nosso pastor, a gente tem que fazer o quê? Se alegrar com ele. Não é o pastor Jefferson, é Jesus. Se alegre com Jesus quando vê alguém se perdido, estava perdido, se arrepender. A festa. Agora a gente não festeja mais por salvação. A gente só se alegra se alguém contar assim, eu fui curado. É bênção? Muito bom, maravilhoso. É uma bênção, pastor, estou com carro 0. Só 3, amém, né? Então, Deus ia mandar uma chuva de carro. Misericórdia, né? Esse pastor de vocês também é meio doidinho, né? Mas assim, irmãos, tem coisas que nós nos alegramos tanto em conquistas que não vai levar a gente a lugar nenhum e nos esquecemos do que é essencial. Lembra de alguns marcos ali? A saber, a nossa oração, melhor, a meditação, porque vigia-se primeiro depois de orar. Amém? A regra é, primeiro, vigia. Primeiro o quê? Primeiro palavra, vou vigiar na palavra, vou aprender de Deus aqui para me resguardar. Depois que eu vigiei na palavra, eu faço o quê? Aí eu oro. Depois que eu oro, eu cuido do quê? Da minha família, do cônjuge, dos filhos, dos pais. Depois disso, lembra que eu coloquei uma sequenciazinha na mensagem? Quem leu a mensagem vai se lembrar. Depois disso, você cuida da tua congregação.
Você tem que ter um cuidado. Puxa vida, que alegria no nosso aprisco se ajuntou fulano, agora estamos alegres, estamos felizes. Há alegria no céu e há alegria no meio dos cristãos verdadeiros quando alguém se arrepende. Agora, em tudo que nós aprendemos, lembra de Deuteronômio? Guarda para você não esquecer do que eu te ensinei. Para que daqui a pouco você não seja uma ovelha perdida. Se é que você não está perdido. Está todo mundo indo para um lado e você fala, para que isso? Quem já teve esse sentimentozinho? Vamos orar na quinta-feira. Para que mais um dia de coisa na igreja? Para que mais culto quarta-feira de família? Meu Deus do céu! O que isso quer dizer, gente? Que nós estamos longe do aprisco. Nós estamos perto, estamos ali do ladinho, mas o coração está longe. Por fim, segunda carta aos Coríntios 4,17, eu vou ler com vocês aqui na tela. 4,17. Vamos ler junto, queridos? Vamos ler bem bonito junto? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são, e as que se não veem são eternas. Aquilo que eu creio em Cristo é eterno. O que eu faço somente no natural, o que é vitória do natural, são coisas passageiras e temporais. Perceba que tem pessoas que perdem a vida por 5 minutos, por 1 minuto, por 10 minutos, perde uma vida toda. A pessoa cai num pecado que às vezes a pessoa ela nem queria fazer aquilo, mas só pelo prazer da carne a pessoa se perde. Por isso que o Paulo fala, vamos parar de dar atenção, vamos tirar o foco das coisas que são temporais, que passam, e vamos focar nas coisas que são eternas. Você quer ter um carro novo? Quer ter uma casa nova? Quer ter um crescimento profissional? Quer ter um crescimento financeiro? Cresça, seja uma bênção, mas que isso não seja o foco. Sua família está corrompida e destruída muitas vezes. Não, pastor, é porque eu tenho que lutar para ter coisa aqui em casa. Tem coisa em casa, mas não tem amor, não tem salvação, não tem alegria. Não tem presença de Deus. Cuidado para a gente não ter uma casa, né? Coisa mais linda do mundo, sabendo que nosso corpo, que é a casa do Espírito Santo, está vazia. E você sabe que o dia que você partir, sabe quem vai destruir teu corpo? Eu vou ser duro aqui agora, hein? Os vermes que estão dentro de você. Dentro de você, os vermes vão comer você. E aí? No fim da vida, vão lembrar de você 2, 3 dias, dependendo da pessoa, só no dia do velório. Tem gente que nem no velório vai ir. Verdade ou não é? E outros vão fazer o quê? Marcelo morto ali no chão. Não, tô brincando. Marcelo, o trabalhador ele era, né? Que bênção, né? Nossa, tão jovem. Não é assim a mesma história sempre? Ajudava todo mundo. Ajudou todo mundo, mas foi para o inferno porque morreu sem Jesus, irmão. Fazia tudo para todos, mas não servia a Deus. O propósito da nossa vida é viver. Triste e dolorosa coisa é, irmão, alguém que vive sem Jesus. É doloroso, irmão, porque é todo dia uma guerra contra si mesmo. É todo dia tentando fazer algo para poder mostrar quem você é, sendo que nós somos chamados a mostrar quem Ele é. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus, eu sou teu, vamos louvar aqui. Pai, Tu és bendito. E eu quero entregar ao Senhor, ó Pai, um coração sincero e verdadeiro. Se temos andado contra o Senhor, se temos falhado, ó Deus, contra Ti, eu quero pedir ao Senhor uma oportunidade de resgatar a ovelha perdida, de trazer de volta o que se perdeu. Nós não temos nada para oferecer para o Senhor, Pai. Nós não temos nada a entregar a Ti, a não ser um coração disposto a arrepender-se, a viver para Ti, a viver com um coração quebrantado. Eu quero que nesse momento, este louvor, desde o início nós vamos cantá-lo,
de maneira bem suave, mesmo que você não conheça a letra, continue com os olhos fechados e dê atenção à letra deste louvor. Que seja algo que mova seu coração à oração, em nome de Jesus. Não tenho nada pra te oferecer, as minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Não tenho nada pra te oferecer, as minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Arranca os meus olhos, eu quero te ver. Mostra-me o caminho, pra te conhecer. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Pai, assim como louvamos o teu nome, não temos nada para entregar para ti, a não ser um coração sincero e verdadeiro. Convido você a se levantar, a pôr a mão no teu coração, como no princípio do primeiro amor. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos, curve tua cabeça, representando que você está envergonhado diante de Deus, representando que você precisa deste amor, que você precisa que os seus olhos sejam tocados para você enxergar da maneira correta. Eu preciso do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, Senhor. E não podemos voltar ao primeiro amor com as velhas práticas e condutas. Por isso tu disseste que a ovelha perdida deveria ser achada. Acha essa ovelha, Pai. Acha essa ovelha agora nesse culto aqui. Acha ela, lá no fundo do coração dela. Lá no coração dela onde ela se perdeu, onde ele se perdeu. Acha ele, acha ela. Acha essa pessoa, Pai, que se perdeu. Acha, meu Deus, lá no esconderijo onde ela costuma se esconder de medo, onde ela está amedrontada como a ovelha escondida, com medo do lobo, tentando achar um lugar de refúgio todos os dias, tentando refugiar suas emoções, tentando refugiar seus sentimentos, tentando refugiar até mesmo as coisas naturais da vida, escondendo-se no seu trabalho, escondendo-se de si mesmo, escondendo-se na igreja, escondendo em tanto lugar, mas nunca houve um momento tão importante para a sua vida como agora, para você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou arrependido. Fale: eu estou arrependido, Senhor. Eu estou arrependido, Jesus, porque eu andei desvairado, perdido.
Como um cego andei contra o Senhor, como um louco andei contra o Senhor. Perdi-me totalmente, deixei-me levar, ó Deus, pelas falácias do mundo. Me deixei levar pelo meu ego, pelo meu orgulho. Me deixei levar pelas imundícies desse mundo. Mas aqui estou eu, Jesus, um pecador, porque tu disseste que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Alegre ficou o pastor quando viu a sua ovelha voltar ao aprisco. Levante a tua voz, levante as tuas mãos e diga: eu estou voltando, Jesus, estou voltando para o aprisco, eu estou voltando a ser servo, eu estou voltando a ser caridoso, amoroso, eu estou voltando a ser uma pessoa de amor verdadeira. Levante tua voz, igreja, não fique envergonhado diante de Deus, porque agora não tem vergonha, não há mais o que te possa envergonhar se você confessa o seu pecado. Ele é fiel e justo para mudar, para transformar. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e toda injustiça cometida, tudo, Ele é fiel para te purificar, para lavar as suas vestes, lavar as suas mãos no sangue do Cordeiro, o Cordeiro imaculado que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nele que temos perdão, nele que recebemos do céu, nele que recebemos tal autoridade para, em nome de Jesus, desfazer as armadilhas do diabo. Cerre seus punhos e diga: Satanás, você não vai roubar a minha alma, você não vai conseguir me tirar da obra de Deus, você não vai me afastar do meu Salvador, você não vai acabar com a minha família, você não vai acabar com a minha saúde. Em nome de Jesus, eu estou me levantando e dizendo: eu não aceito, eu não permito nesta igreja, ó Pai, eu não aceito nesta congregação ninguém doente, ninguém acabado, arruinado. Eu não aceito ninguém nesta casa de adoração com seu coração entristecido, com seu coração machucado, com seu coração no pecado, profanos. Não, Senhor, caia por terra todo este mal, caia por terra essas investidas, essas tentações do inferno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós determinamos toda doença, toda incredulidade, toda imoralidade, tudo que não presta, toda semente que foi semeada no coração dessa pessoa, toda maldade, em nome de Jesus, caia por terra, porque toda semente que não foi o Senhor que plantou será arrancada. Eu não quero ser arrancado, Senhor, por isso eu digo: Satanás, sai com teu joio. Você não vai semear joio na minha vida, você não vai semear joio na minha casa, você não vai semear joio no meu trabalho, você não vai semear joio na minha vida. Segure a mão do teu familiar agora, segure a mão do teu familiar, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Una fé agora, é um momento de fé, é um momento de você determinar em nome de Jesus. Junta a sua esposa, junta o seu marido, em nome de Jesus. Não podemos ficar sozinhos, o nome do Senhor Jesus está sobre nós, Ele nos deu a autoridade. Eu vou vencer, Senhor, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Nossos filhos são do Senhor, nossa casa pertence ao Senhor, os nossos irmãos pertencem ao Senhor. Jesus, eu nasci para te servir, eu nasci para viver para o Senhor, e eu não vou deixar, Jesus, que nenhuma investida do mal, nenhuma investida de pensamentos malignos, de pensamentos sujos, obscuros, sondem minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família. Abre a tua boca, eu encherei, disse o Senhor, em nome de Jesus. Como um coral de Deus, como um coral de Deus, você pode dizer: eu sou está Jesus. Cante com fé, abre a sua boca. Cante. Tu és meu, Minha vida está em teu altar. Tu és Senhor, Tu és. Eu sou teu. Minha vida está em teu altar.
para que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar, para que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar, para que o está no teu altar, Jesus. Eu sou, vamos terminar. eu sou teu, tu és meu, Minha vida está. em teu altar. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós não podemos viver a versos do Senhor. Amém, irmãos?